É. Carlos Júlia. Olha como é que eu. O que você acha que vai sair? A gente ligou. Ele hibernou, foi? Oxi, hibernou. Liga ali. Vou dar um. No outro, no vermelhinho. No vermelho. Ai. Ou então alguém dormiu. É o Júlia. Tomada de decisão. Ah, tem que estar em modo de exibição. Tu tá gravando tudo, é? Falta 5, é? Vamos ver se tá acelerado. Exatamente, é. 10 minutos. Acabar em torno de... É 10 minutos, tem que ser 10 minutos. É, esse acaba 10 por aí. 1 hora. Tá bom. Esse acaba 1 hora. É, vamos dar continuidade aí. Julian. Valeu, obrigado. Tem 15 minutos aí. Deixa eu ver se tá. Eu acho que eu vou passando aqui. Ah, sim. Pronto, a partir daí eu acho que já deu. Agora foi. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Julian, acho que algumas pessoas eu não conheço, o Yuri. E, enfim, tem algumas pessoas que eu não conheço. Meu nome é Julian. Sou aluno do professor Paulo Maciel. Sou um novo aluno, na realidade, né? Porque eu entrei no doutorado. Esse trabalho que eu realizei foi no semestre atrasado, foi 2015.1, e ele são vários estudos de caso, vou trazer um estudo de caso exatamente do trabalho do doutorado, certo? O tema dele é tomada de decisão em infraestruturas como serviço, considerando nuvens privadas. É uma abordagem baseada em modelo de dependabilidade e modelo multicritério, certo? Só contextualizando, todo mundo já sabe, tá? Vários colegas já falaram sobre as motivações para a computação em nuvem, né? Eu peguei duas matérias aí do IDC e do Gartner, todo mundo já deve ter lido alguma coisa sobre esses dois institutos que coletam informações sobre tecnologia. E a gente sempre vê um aumento, uma crescente demanda por serviços na nuvem e um crescente número de serviços sendo disponibilizados. Então isso é fato. Então isso é uma motivação muito boa para que a gente possa estudar aspectos de dependabilidade, não só dependabilidade, como performance. Qual é o objetivo desse trabalho que eu vou apresentar agora para vocês? Esqueci de dar o start aqui no tempo. Tá. Beleza. Então, vou apresentar para vocês uma abordagem baseada para a seleção dessas infraestruturas, seleção ou ranking, certo? Considerando um método multicritério para realizar essa tomada de decisão e modelos de dependabilidade. Esse é o objetivo do trabalho. Você pode perguntar por que selecionar ambientes de infraestrutura como serviço. Vocês devem ter visto diversos trabalhos sendo apresentados com uma diversidade muito grande de cenários. Então, a pergunta que pode surgir é qual é o melhor e qual é o pior, né? Qual é o que eu devo utilizar? Então, essa é uma pergunta crítica dentro da área de análise de desempenho. Quando a gente vai estudar análise de desempenho, a gente pega o livro do Rajaim e vê lá que desempenho e custo são variáveis ou critérios que são gritantes e que se aumenta o desempenho, eu vou ter que elevar o custo e vice-versa. Então, não tenho como elevar a performance do ambiente sem elevar o custo. Então, eu tenho que reduzir alguma coisa para não perder na outra. Então, essa é a ideia. Eu tenho uma diversidade muito grande de cenários e eu vou escolher aí qual é o melhor. Tem alguns trabalhos relacionados que eu vi diante das propostas que se relacionam com modelos de dependabilidade, modelos de multicritério para fazer essa seleção e modelos que representam variáveis que vão contextualizar uma configuração, tipo custo, consumo energético, nível de confiabilidade, disponibilidade e por aí vai. Então, diversos trabalhos que eu andei dando uma pesquisada e verificando quais são as potencialidades de cada um. Então, eu vi que existe uma forte relação e uma ausência de trabalhos que associem modelos de dependabilidade e modelos que sirvam para tomada de decisão. Ou seja, beleza, eu configurei diversos cenários, analisei aí qual é o melhor, certo? Esse é o fluxo da metodologia. Eu comecei o trabalho fazendo um planejamento de experimento.
esse planejamento de experimento foi para gerar esse conjunto de cenários, certo? E aí depois eu fiz a modelagem desse ambiente, tanto com o modelo de depenabilidade como o modelo de custo. Depois eu avalio esses cenários e por fim eu faço esse ranking ou seleção dos cenários, certo? E aí especificamente vou falar sobre esse estudo que fala especificamente sobre o ranking ou seleção de cenários. Para eu realizar essa seleção, eu preciso definir qual é o meu objetivo, certo? Então eu trabalho com um ambiente bidimensional, dois objetivos. Ou seja, por exemplo, eu quero um ambiente que tenha um menor custo e uma alta disponibilidade. Beleza, são os dois meus objetivos. E aí eu especifico isso de entrada. Vou escolher um método de agrupamento. Existem diversas técnicas que fazem essa relação para responder essa pergunta. Teve um trabalho realizado por nosso colega doutorado que já defendeu, que é o Almi. Eu não sei se vocês lembram. Ele utilizou a metodologia que calcula a distância euclidiana para a tomada de decisão. Isso é uma das abordagens. Existem outras abordagens. Nesse trabalho eu também utilizei essa, tá? E aí depois eu gero esse conjunto de resultados. Esse aí é o exemplo do cenário base que eu tomei como iniciativa para gerar um ambiente real. Na época foi implementado na nuvem, tá? Esse ambiente aqui onde eu tinha 4 máquinas, eu tinha 2 nós, tinha um front-end e tinha uma máquina para gerar carga. E aí eu fiz um estresse no ambiente para poder gerar tempos de falha, certo? E aí eu fiz as medições na época e encontrei esses tempos de falha para o serviço. E aí possivelmente vocês devem ter encontrado uma tabelinha como essa aqui com um tempo de falha de hardware, de sistema operacional, gerenciador de máquina gerenciador e gerenciador de máquina virtual. E eu também utilizei esse tempo, só que aí a diferença é que eu utilizei um serviço chamado Biblioteca Virtual, onde eu consegui acelerar o ambiente por meio de falha para encontrar o tempo médio nesse ambiente. Beleza? Não fujo também dos modelos de definabilidade utilizando diagrama de blocos e redes de PET estocástica, certo? Esses modelinhos provavelmente vocês devem ter encontrado nas apresentações, onde a gente tem a representação de front-end, onde vai gerenciar toda a nuvem, modelo que representa um nó e um modelo que representa a junção dos dois. Aí é onde eu fiz a composição, que a gente pode estar chamando de composição hierárquica, para facilitar a modelagem e a obtenção dos resultados. Esses modelos aqui de SPN, eles representam as políticas de redundância, tá? Que também não são novidades, talvez para a maioria de vocês, e talvez seja novidade, não sei como é que está aí a proximidade com os modelos. Mas aí, dentro do planejamento de experimento, que eu já vou... Peraí, vou voltar para cá. Dentro do planejamento de experimento, aí eu vou numerando os possíveis cenários. E aí por isso que eu apresento esses modelos já contínuos, porque dependendo da configuração eu vou aplicar uma metodologia para redundância. Beleza? Esse aqui é meio que a ideia do rascunho do modelo de decisão. Tudo parte de uma matriz, certo? Onde eu tenho meus objetivos, objetivo 1 e 2, e eu vou especificar nas linhas qual a configuração da infraestrutura. Beleza? Para isso eu preciso definir as minhas duas funções. Então aqui, por exemplo, é o exemplo A, minimizar custo e minimizar a indisponibilidade, certo? Foram implementados três opções para esse multicritério, que aí o primeiro onde eu levo em consideração essa variável de distância, certo? Que é chamada também de medida de similaridade ou dissimilaridade, certo? Que é onde eu posso estar utilizando a euclidiana e outros também, como Minkowski, Chebyshev e por aí vai, certo? Aí qual é a ideia aqui? Eu tenho uma matriz, certo, de valores, e aí eu preciso encontrar um valor referência para eu começar a fazer a ordenação. Ou seja, se eu quero menor custo, menor indisponibilidade, menor. Então ele vai fazer uma varredura na matriz para fazer essa comparação e encontrar o menor valor. Feito isso, que eu chamei de pivô dentro do algoritmo, eu encontrei esse, eu armazeno, ele serve como base. E aí minha ordenação ou seleção vai ser baseada nesse valor. E eu faço toda a organização ou seleção dos cenários baseado nesse primeiro valor que eu chamei de pivô. Esse outro lado aqui é uma opção que a gente também tem para fazer a seleção
ou a ordenação baseada na dominância de Pareto, que talvez vocês devem ter ouvido falar em alguma apresentação. Se não, é só lembrar que na administração se utiliza muito o conceito de Pareto para você fazer planejamento ou gerenciamento de um ambiente, onde você tem valores críticos, né? E tem valores mínimos, por exemplo. Aí você consegue traçar uma curva e ver como é que funciona aquele ambiente. E a terceira implementação é baseada em mínimo e máximo. Por exemplo, é aquela situação em que um investidor chega e diz: ó, eu tenho X para gastar, eu quero que meu ambiente atenda até esse valor que eu tenho aqui no meu bolso. Aí é onde eu trabalhei com a opção de mínimo e máximo. Eu posso, de repente, especificar: eu quero gastar X e quero que o meu ambiente não tenha uma indisponibilidade de até tantas horas, por exemplo. Certo? E aí, caminhando, essa é a figura inicial da ferramentinha que a gente bolou, tá, para fazer essa organização dos resultados. E aí eu tenho duas linhas que eu posso gerar um planejamento de experimento e posso realizar uma tomada de decisão. O planejamento de experimento eu considerei o fatorial ou o full fatorial, né, o fatorial completo, onde ele gera todas as possibilidades que eu posso levar em consideração das minhas variáveis, que eu chamo de fator, né, na nomenclatura, ou nível, certo? E aqui são as três maneiras que eu acabei de mostrar, utilizando medida de similaridade ou de similaridades, dominância de Pareto, mínimo e máximo, beleza? Esses são os fatores e níveis que eu utilizei para gerar o planejamento de experimento, onde eu variei número de nós, número de VMs ou máquinas virtuais, tipo de serviço e o mecanismo de redundância. O tipo de serviço é aquele serviço que vai ser realizado de forma mais rápida, mais lenta ou menos lenta, por exemplo. Tipo, eu quero que meu serviço ele seja reparado mais rapidamente, então possivelmente você vai pagar mais. Aí eu coloquei esse ouro, prata e bronze para fazer essa distinção. E aqui são os mecanismos de redundância e um ambiente sem redundância, por exemplo, esse NRAI, ok? Feito isso, eu gerei uma tabela, certo? Com todas as possíveis combinações do planejamento de experimento, utilizando esses fatores e níveis, certo? Só que o que é que acontece? Tem alguns ambientes, esses que estão com asterisco aqui, eles possivelmente têm alguma inconsistência, porque o full fatorial ele vai combinar tudo, né? Fatorial, só lembrar lá na matemática. Então ele vai fazer todas as combinações. Então algumas combinações não fazem sentido para eu modelar. Aí eu marquei com asterisco aí. E aí as demais eu modelei, utilizando aqueles modelos que eu acabei de mostrar, RBD e SPN, e obtive os resultados. E aí tem uma tabelinha só para mostrar. Aqui tem disponibilidade, confiabilidade e indisponibilidade de todos os possíveis cenários que eu especifiquei no planejamento de experimento. E aí, como eu falei, tem 5 casos, ou estudo de caso, e eu vou mostrar só para vocês o caso 1, que é minimizar custo e indisponibilidade. Todos esses daí estão prontos já. Se alguém quiser trocar alguma ideia, eu mostro para vocês, certo? E aqui eu tenho a relação já ordenada, ou seja, ela baseada no menor custo e menor indisponibilidade. Ou seja, aqui eu tenho a minha entrada, essa aqui é a minha entrada, ou seja, naquela matriz, certo? E aqui eu venho já especificando menor indisponibilidade e menor custo, e aí eu faço a ordenação, certo? Aqui eles estão todos ordenados. E aqui do lado, só para mostrar, por exemplo, que as três primeiras, ou seja, a infraestrutura 38, 40 e 28, foram as que obtiveram melhores valores para menor custo e menor indisponibilidade. E aí a gente percebe de cara que todos têm dois nós, ou seja, redundância dupla. Então, consequentemente, se você aumenta a redundância, você vai melhorar o nível de disponibilidade. E aqui do lado o número de VMs, o tipo de serviço a ser executado. O ouro é o que tem o tempo mais rápido para ser reparado. E do lado aqui a redundância. Hot e o warm foram as infraestruturas de redundância que tiveram melhores resultados. Essa figurinha aqui, 3 minutos, ela mostra para a gente uma visão de todas as infraestruturas, certo? Não dá para ver aqui o número da infraestrutura, mas eu vou falar. Mas não dá para ver não. Então é o seguinte, considere aqui o meu universo de cenários.
se eu quero minimizar o custo e minimizar a indisponibilidade, e aí eu venho aqui, ó, o meu eixo X é custo e meu eixo Y é disponibilidade. Então, se eu quero o menor custo, eu quero os cenários que tendam para esse lado aqui, ou seja, o eixo X0 e Y0, assim como esses valores de disponibilidade. Então, de cara eu já vejo que esses cenários aqui são os possíveis candidatos. E aí eu dei um zoom aqui, certo? Desses, aqui tem 2, 4, 6 cenários, certo? Que foram os principais que obtiveram os melhores resultados. Beleza? Então, de cara, se você voltar aqui, 38, 40 e 28 estão aqui dentro desse conjunto, ou seja, são os melhores, tá ok? E aqui é a figura que amplia para a gente uma visão de dominância de Pareto, ou seja, se eu quiser observar quais são os limites de cada objetivo, eu consigo observar com esse gráfico, tá? Aí você pode dizer, qual o melhor dos dois? Depende do que você quer, certo? Se eu só quero de cara menor custo melhor e menor disponibilidade, eu venho para cá, ó, para esse primeiro aqui, distância euclidiana, 4. Agora, se de repente eu quero ver como é que se comporta na linha do tempo aí, se eu vario um custo ou se eu estou variando na indisponibilidade, eu consigo ver os melhores resultados também nessa curva, beleza? Eu consigo obter isso através desse gráfico. E para concluir, quais são as contribuições ou o que, é que a gente pode tirar aí de cara? Que a gente pode estar utilizando o planejamento de experimento para gerar um conjunto de cenários interessantes. Eu consigo modelar os ambientes através dos modelos de diagrama de blocos e de pedra estocástica e posso utilizar o modelo multicritério para otimizar uma tomada de decisão, certo? Então vocês viram que eu quero minimizar custo e disponibilidade, eu consigo responder isso através do método multicritério. Beleza? É isso. 1 minuto a mais. Esse multicritério, quantos critérios você consegue contar? Então, eu estou trabalhando num nível de dois objetivos, né? Dimensional. Mas dá para adicionar mais. Não tem problema não. Eu quero 3 objetivos. Você pode adicionar também, mas assim, não está implementado os 3, mas é mais tranquilo. Se eu consigo 2, eu não posso colocar 3, mas eu posso colocar. Sim. Foi o que você proporcionar que faz um sentido, né? Foi caso a caso. Cada um desses pontos aí foi caso a caso. Exatamente. E foram 72 configurações. Eu fui explicando fazendo sentido. Por exemplo, tinha lá um ambiente que dizia que tinha redundância, mas aí não tinha um número de nós acima de 1. Então, como é que pode somar a redundância no número de nós? Aí eu já tirava ele. Aí eu posso resolver isso através de saindo do fatorial para ir no geral. Poderia resolver isso também. Mas não entrei nesse nível. Eu quis ver a amplitude dos cenários e escolher os principais. Eu posso também aplicar, acho que é a rima no seu bloco. A rima, que eu uso, né? A rima. Não, a nota. Para fazer também essa análise. Que vai verificar qual é a relevância, quais são os melhores cenários. Também consigo fazer isso. Só que utilizando um método muito critério. Ok. Eu defino o que eu quero. Diferente da forma que você vai ver nas variáveis qual é a que melhor se relaciona. Também consegue, mas é Aqueles gráficos que você colocou lá. Já saiu. Aqueles lá. Não sei se eu fiquei na minha área, mas para mim não fazia muito sentido, não. É a melhor maneira de representar é aquele estilo, sabe? É porque são grandezas diferentes, né? Não, na representação mesmo. Eu consegui visualizar o que era bom, se era para cima, se era para baixo. é que é o É porque seguinte, é mais é que eu vou colocar aí, mas tem uma figurinha que representa isso. E tipo, se eu quero minimizar, então uma variável do eixo, minimizar a outra, e o eixo x, por exemplo, você vai com certeza concentrar os resultados mais próximo do do zero. esquerdo do X. Isso é fato. Aí mas tem a questão de visualização, de qual realmente os valores estão ali próximos. O ponto que tiver no gráfico, onde tiver, vai depender do objetivo. Por exemplo, se eu disser eu quero maior confiabilidade e maior altitude, por exemplo, os pontos vão estar lá a um lugar, né? Lá em cima. Então, se eu pegar esse mesmo e direito. Aí mais uma questão de visualização, porque
Uma coisa é você pegar a lista ordenada e fazer você ver o gráfico. Realmente está lá em cima. É mais visual, assim. No final das contas, o resultado não fica bem, realmente você pode ver. Continuando com as apresentações aí, Carlos Melo vai apresentar. Boa tarde, quase noite, pessoal. Sou o Carlos Alexandre, sou orientador do professor Paulo, do mestrado. Estou no final do trabalho e, apesar de ainda ter muita coisa para fazer, vamos dar uma olhada ali. O meu título é Modelo de Disponibilidade para Infraestruturas de Sincronização de Dados. E aqui a agenda do que será visto. Algumas coisas eu irei pular, já que o tempo é curto, né? Para começar pela motivação e introdução, os objetivos principais e específicos, para mostrar uma parte de trabalhos relacionados e o que eu diferencia dos outros, né? A metodologia da pesquisa, uma arquitetura básica, expor alguns sinais de variação dessa arquitetura, alguns modelos de disponibilidade e os resultados iniciais. Ativação e produção. Para começar, a sincronização de dados e computação trata-se de manter consistência de dados entre sistemas distribuídos, né? E é algo que se tornou muito importante graças ao advento da internet. Até o final dos anos 90, conseguir ter dados seguros e atualizados era só importante para empresas, né? Mas hoje, né, você vê a popularidade de serviços como Dropbox e Google Drive no nosso dia a dia. Já falei de... Cadê Charles? Graças ao Dropbox, eles são... O Google Drive, eles estavam mestrado deles recentemente. Tá. Outra informação importante. Não vou falar de cloud, porque o pessoal já falou muito do inteiro e o quão bom é utilizar cloud, as vantagens e desvantagens. Né? Mas no meu trabalho, como sugere a montagem de infraestrutura própria para oferecer um serviço de sincronização, né, algumas perguntas geralmente têm que ser feitas nesse tipo de pesquisa. Quantos clientes deveriam ser atendidos pelo meu serviço? Quando por um acessar, nesse caso aqui é um dispositivo móvel, mas a frente eu vou mostrar a imagem da frequência. E que tipo de arquitetura computacional vai satisfazer, né? Todas as partes, tanto a mim quanto o cliente, quanto a cliente que está utilizando o serviço. Bem, o objetivo principal é propor modelos hierárquicos para avaliar as probabilidades de serviços de sincronização de dados. Esses modelos, artefatos, serão utilizados para instruir aqueles administradores do sistema, do serviço, né, a terem mais resultados e um serviço disponível por mais tempo, onde as pessoas possam sincronizar seus dados e ter os acessíveis sempre que possível. De objetivos específicos, trata da elaboração dos modelos, né, de disponibilidade, da proposição de arquiteturas e sugestão de novas arquiteturas variantes da arquitetura básica e realizar o levantamento de custo de implantação para cada uma dessas arquiteturas. Ao término da pesquisa, esse é o questionamento que deve ser feito. Que tipo de infraestrutura deve ser respondida? Computacional é capaz de prover serviços de sincronização de dados que atendam aos requisitos de disponibilidade almejados pelo serviço. Tá aqui alguns trabalhos relacionados já do fundo, né? Aqui eu fiz um levantamento dos últimos 5 anos, encontrei cerca de 40 trabalhos, né? Consegui reduzir para torno de 20, que eram mais diretamente relacionados à avaliação, algum tipo de avaliação de desempenho, etc. A maioria deles na China e Coreia do Sul, né? Aqui as universidades, já para identificar grupos de pesquisa e algo que pudesse me auxiliar no meu trabalho. Né? Eventos e journals também. E aqui a metodologia da pesquisa é que inicia através da compreensão do sistema, definição das métricas de interesse, definição de modelos e avaliação desses modelos. Se o resultado da avaliação for satisfatório, eu posso criar cenários, avaliá-los e atualizar os resultados desses dados. Caso não seja satisfatório, eu vou redefinir os modelos e passar para o programa da reforma novamente. Aqui está a arquitetura básica, baseline, né? Como é um serviço de sincronização utilizado geralmente para dispositivos móveis, eu vou focar apenas
na parte de fornecimento do serviço, na parte da infraestrutura. Bem, utilizando metalíticos, né? E esse modelo já não precisa do nosso, né? No caso aqui, esse RBD que contém submodelos, um front-end e um nó, arquitetura básica. Não consideramos DC para armazenar, porque dada a disponibilidade obtida inicialmente, essas 9814, não seria necessário porque o tempo de falha desse tipo de mecanismo é muito alto e ele tem um resultado aqui no sistema. Então, resolvi desconsiderar todo. Para isso, o modelo do front-end, do nó, né? E o serviço que está no nó tem um próprio submodelo que é apresentado através de uma CTNC. Colocando de maneira hierárquica, para ajudar aqui explicando, eu consegui chegar a esses resultados aqui previamente estabelecidos de disponibilidade e indisponibilidade. E um downtime manual de 162 horas ou cerca de 7 dias de indisponibilidade, ou seja, um serviço, o usuário não poderá realizar essa sincronização. Então é um período muito grande. Aqui uma breve explanação da CTNC. E a acessibilidade foi aplicada à arquitetura para determinar qual dos componentes do serviço tinha um maior impacto na arquitetura. E os valores de entrada. E aqui o resultado dessa análise é que proveu ali em cima o lambda DB, a tempo de falha do que se separa do banco de dados e alguns componentes do front-end. Como nós vamos ver como mais cedo, seria disponível se você for modelar mais importante, ou se você tem a consideração, no caso, os mais importantes. Então, vamos levar em conta o front-end, esses componentes que estão lá no front-end. E os modelando. Aqui é uma forma gráfica da representação do lambda, do banco de dados, da variação, do seu impacto aqui no sistema de disponibilidade. Com uma taxa de falha, quanto mais tempo para falhar um serviço levar, tem que aumentar a disponibilidade desse serviço. Se a disponibilidade do reparo, quanto menor o tempo de reparo, maior tende a ser a disponibilidade. E aqui vai aparecer. Já um componente que não houve variação considerável foi a taxa de reinicialização aqui na massa visual, onde o serviço não hospedado. Observem que as duas linhas se interceptam. Bem, alguns significados foram considerados, além do rosto de dados, que estou trabalhando no momento com todos, mas eu vou apresentar um pouquinho esses dois. Aqui a arquitetura considerando um nó, stand-by, já que os dois componentes do nó impacto na arquitetura, segundo a sensibilidade, estariam no nó, o fornecimento do serviço. Aqui está a CTNC de forma equivalente. Para quem não sabe, é possível reduzir a CTNC. Alguns CTNCs são possíveis de serem reduzidas em apenas 2 estados, desde que você encontre um lambda e um guia equivalente a ele. Aqui o front-end, o subsistema do front-end e o subsistema do nó. O serviço continua com a CTNC. Aqui os resultados já houve uma melhoria na disponibilidade. De 98 para 99 para 44, e o downtime caiu de 162 horas para 48 horas. Aqui outro cenário também, considerando a redundância do tipo stand-by no front-end. Os outros subsistemas permanecem o mesmo e houve um incremento ainda maior na disponibilidade, que foi para 99 ou 7. Isso foi uma forma que a gente conseguiu utilizando tanto a redundância do stand-by quanto ao on stand-by. Aqui está o CTNCzinho, que eu já apresentei aqui. E era pelo matemática. E a atuação fechada na disponibilidade. Com essa CTNC. Bem, aqui tem mais valores, deixa eu passar. Que os estados de prestação está disponível e indisponível.
Tem aqui uma análise de custo, mas ela vem de baixo mesmo, até que eu considero valores muito. Eu só considero o valor do produto, eu não considero valores de energia. Eu converso com o João, né, para ver o que eu poderia melhorar aqui. Aqui eu levantei essas arquiteturas que eu mostrei a vocês rapidamente, né, que são a básica, a educação dos nossos e no front-end, né, e do computadores, sem considerar o consumo energético. Vale salientar que a arquitetura do tipo option device vai ter um custo de energia que cresce, mas não tem uma option device que estará sempre ligada em evento. Aqui é um dos resultados, né, de disponibilidade. Quem teria melhor seria a 6, que colocou 7, de disponibilidade. E com relação ao total também. A arquitetura básica teria um número total de 162 horas. Normalização. Foi algo que não falou há pouco, ele mostrou vários conceitos técnicos, né, e já que eu trabalhei com a distância cristiana, né, e parametrizei cada um desses métodos, né, custo, total, disponibilidade, para encontrar a melhor relação. Eu precisei normatizar, né, porque valores, né, de disponibilidade e custo, precisavam ser redundados com algo que fizerem um para ficar compreensível. Para o usuário ficar correto. Aqui, 6 cenários, pela consideração, com o custo, a disponibilidade, a desimportância, o custo de importância maior, menor do que a disponibilidade, aqui custo de total e assim sucessivamente. Tá? Aqui após normatizar, né? Aqui no cenário 1, com a distância euclidiana que apresenta a menor distância até o zero, tem a melhor relação para o que eu estou almejando, né? Os benefícios. Uma arquitetura básica tem menos computadores do que todas as outras arquiteturas de redundância, e acaba sendo desesperador fazer essa comparação aqui. Porque ambas com uma vez de valor 50%, 50% de importância, a arquitetura básica vai ter uma vantagem muito grande sobre as outras. Aqui, com o custo de mais disponibilidade, a arquitetura vai ter ainda mais melhorias. Aqui, já com o custo menor que a disponibilidade, você observa novamente o impacto. Porque o custo é metade das outras características, pelo menos a metade. Né? Já que você relaciona o custo com o horário, você já começa a fazer uma variação. Em arquitetura 4 e a 3, 20 dias, né? Apesar de ter o mesmo peso, elas se saem muito melhor que a 1. O custo do papel não volta novamente, e o custo do papel não praticamente mais tempo. Aqui é um cenário extra, né, com um gráfico do tipo teia, radar, né, onde você pode observar numa visãozinha de alto nível qual característica que seja do seu interesse. Por exemplo, eu quero a arquitetura de menor custo. Né? A arquitetura de menor custo vai estar aqui no meio, vai ser a 1. E a arquitetura de menor downtime vai ser a 6 ou a 5. Quanto ao número de nodos, no caso de disponibilidade, a 6 e a 5 também são bem semelhantes. Cabe a você definir as métricas que você tem para isso. Bem, os próximos passos para relacionamento dos modelos de desenvolvimento, né? Aí temos modelos de custo de live, que eu estou trabalhando, personagens de outras arquiteturas, fazer uma avaliação de cor, né? E a avaliação energética, que eu estou trabalhando no terreno. As referências e é isso aí. Perguntas? Questionamentos? Não? Ok. Na nuvem.
Bem, continuando com a apresentação agora de Jonas Pontes. Você tem 15 Vai ser mais rápido. Boa tarde. Eu sou Jonas, né? Sou aluno de Eduardo Tavares e eu trabalho com dispositivos móveis. Né? Então, o título do meu trabalho, assim, por enquanto, está a avaliação de desempenho de dispositivos smartphones baseado em Android. Uma ajuda rápida aqui, né? Vai ser uma apresentação bem superficial, falar de produção, motivação, objetivos, os ambientes e os parâmetros que eu vou utilizar na minha pesquisa. Então, a motivação do trabalho está no uso crescente de dispositivos móveis, né, notadamente o de smartphones. Tem algumas perspectivas aí para novas estruturas de uso de tais dispositivos. Uma característica desse tipo de dispositivo é trabalhar, claro, né, com atividades que são próprias de celulares, junto com atividades que a gente via outrora em computadores desktop, notebooks ou demais. Uma das características, e é aqui que eu busco trabalhar, que é o uso intensivo da rede. Seja conexões Wi-Fi, né, ou as ditas conexões móveis 3G LTE. E também no fato de que usuários desejam desempenhos semelhantes a dispositivos de maiores. Grande parte desses serviços que trafegam na rede, que é o objeto do meu estudo, trabalham sobre o protocolo de orientado à conexão, né, que é o protocolo TCP. O streaming de vídeo, por exemplo, quando não é ao vivo, né, utiliza sobre esse protocolo. O DP, apesar de ser mais adequado para trabalhar com streaming de vídeo, seu uso excessivo traria gargalo de forma geral à rede mundial. E o TCP, por ele ter essa característica de segurança, né, de garantia de entrega, ele tem alguns gargalos e que tem desempenho baixo. E diversas extensões para esse protocolo foram desenvolvidas desde 80 e eu esqueci da RFC do TCP, mas é de 86. De 86 para cá, diversas extensões desse protocolo foram desenvolvidas no sentido de melhorar o desempenho desse protocolo. E é em cima dessas extensões do protocolo TCP que eu faço a minha avaliação. A ausência desses mecanismos, né, podem levar a níveis degradantes de desempenho. A motivação é sobre o uso intensivo desse dispositivo para trabalhar em atividades cotidianas, sincronização de arquivos, mensagens instantâneas, compartilhamento de vídeos, de mídias, streaming de vídeo. São tipos de serviços que têm como característica a necessidade de garantia de entrega. E entre as extensões de alto desempenho do TCP que podemos destacar é o reconhecimento seletivo, o mecanismo de escala de janela para que a janela do TCP possa ser maior que 65 KB, o timestamp, né, que é o timestamp, que é a sincronização de tempo, não necessariamente um tempo global, mas um tempo de sincronização entre dois dispositivos comunicantes. Esse parâmetro aqui, que é a quantidade do buffer de recebimento da camada de aplicação que o dispositivo suporta, o algoritmo de controle de congestionamento presente no dispositivo, a relação entre baixa latência e alto desempenho que você pode configurar ou não, e também a quantidade, o tamanho da fila fora da camada de aplicação que o dispositivo pode suportar. Então, em cima desses parâmetros aqui é que estou trabalhando, né? Trabalho também na camada de rede, né, na camada de enlace de dados, com dois tipos de tecnologia, desculpa. Coloquei 3G aqui, mas na verdade trabalho com padrão WCDMA, né, 3G não muito significativo, e LTE. Então, diferentes configurações de parâmetros TCP e conectividade significam valores diferentes para métricas de desempenho. Então, taxa de serviço, perda de pacotes e retransmissões
é o que a gente pode estar trabalhando em relação a desempenho. Então, averiguar o impacto da modificação desses parâmetros é algo interessante e que é o que eu vou desenvolver no meu trabalho. Então, o objetivo geral do meu trabalho é definir configurações da camada de enlace e transporte que otimizem o desempenho de dispositivos de smartphones baseado em Android para tráfego com garantia de entrega. Tem aqui alguns objetivos específicos, né? Para passar rápido, eu vou falar brevemente sobre eles. Então, definir uma configuração básica, avaliar o desempenho de acordo com a modificação desses parâmetros. Vou trabalhar em cima de um design fatorial, eu vou trabalhar com Stream Design, que você vai ver mais à frente, eu tenho uma grande quantidade de... Vou botar aqui. Quando eu tenho uma grande quantidade de parâmetros, eu teria seria gigantesco a quantidade de cenários que eu teria. Para reduzir isso, eu trabalho inicialmente com a confusão, né, a confusão de efeito de parâmetro com efeito de interação entre parâmetros. Então, eu tenho que fazer um design 2 para KMST, que reduz a quantidade de cenários. E a partir do primeiro experimento, é o experimento piloto, que eu posso fazer uma redução da quantidade de parâmetros para poder fazer um design mais cheio, por exemplo, um design completo. Aí isso dá o nome de Stream Design e eu trabalho em cima disso. O ambiente é bastante simples, tem um dispositivo cliente, tem um mecanismo de comunicação móvel aqui, WCDMA e LTE, são esses dois padrões que eu vou estar trabalhando. E aqui eu tenho um servidor de dados. No caso aqui, meu estudo de caso tende a ser com streaming de vídeo, mas poderia ser uma carga de serviço qualquer. Eu não olho para a qualidade de experiência ou algo relativo. Eu estou voltado para a questão do TCP mesmo. E aqui eu tenho alguns parâmetros que eu vou trabalhar. São 2 parâmetros da camada de enlace camada de enlace de dados. Eu coloquei rede aqui, mas é enlace de dados. E 7 parâmetros do protocolo TCP. E aqui esses parâmetros eles são lógicos, né? 0 ou 1, verdadeiro ou falso, são lógicos, com exceção desse daqui e desse. Esse daqui são 2 parâmetros também, que aqui é o tipo de algoritmo de controle de congestionamento. Nos dispositivos móveis já vem pré-definido, só você selecionar um ou outro que você vai ter impactos. Para eu escolher esses valores aqui, eu peguei o padrão, que nesse caso aqui seria 1000. No nível mais baixo, eu dividi por 2, no nível mais alto eu multipliquei por 2. É o mesmo caso daqui. Detalhe, esse parâmetro aqui, ele não é simplesmente um número, ele é uma string que tem 3 números, e esse valor aqui, ele é o valor default, ele tem o mínimo, o máximo e o default. Eu peguei o valor default e coloquei aqui. Então esses são os parâmetros que eu selecionei, e a partir daí eu faço meu design fatorial. Não trouxe isso ainda porque eu ainda estou discutindo com o meu orientador sobre isso aí. Dúvidas, contribuições, era só isso. Ok. Nenhuma pergunta? Obrigado. Vamos lá. Você tem 10 minutos. Uso 2. Você tem 10 minutos. Eu só preciso de 2. Como é que eu uso negócio? Quantos slides aqui? Peraí, deixa eu ver quantos slides tem aqui. Tem quantos slides aí? 20, né? Vai lá. É muito, viu? É muito. Passa aí, a maioria só, aperta o dedo aí. a maioria só apertando. Bem, Yuri, você tem 10 minutos aí. Tá bom? O título ainda está ainda está aberto, mas é isso aqui. Modelagem e avaliação de custos de ambiente elástico para conversão de vídeo. E a agenda. Bom, contextualização é nuvem, né? Um dos principais objetivos de quem está trabalhando com nuvem é gastar o mínimo possível. Se não, deixar todo mundo em todos os servidores ligados, todo mundo ligado.
vou usar só o que eu precisar. O que se faz hoje, tem um monte de algoritmos que você vai achar, um monte de trabalho publicado em cima disso. Métodos para se utilizar o máximo possível das redes que já estão alocadas e dessa forma gastar dentro. O objetivo aqui não é oferecer um novo algoritmo, uma nova proposta. É ajudar no planejamento. Eu quero colocar um serviço em uma nuvem. Pode ser uma nuvem pública, aí eu vou saber quanto é que eu vou gastar. Pode ser uma nuvem privada, aí eu vou ter meu consumo de energia também. Isso vai ser um fator. Então, a ideia aqui é saber como é que isso aí vai ajudar, dar um modelo que ajude a quem vai utilizar um serviço de nuvem descobrir quanto vai gastar por um determinado throughput, por exemplo, uma métrica que eu estou utilizando. Sabendo que esse deve ser mantido e sabendo que tem um monte de características, né? Por exemplo, o tipo de VM, cada tipo tem um custo diferente. Existem instâncias que eu vou utilizar sob demanda, existem instâncias que são reservadas. A maioria dos serviços de nuvens públicas utiliza essas duas, no mínimo essas duas abordagens. Instâncias que eu vou utilizar apenas quando eu pedir e instâncias que eu compro e deixo por um tempo. Como fosse um aluguel ou então um quarto de hotel. Mais ou menos isso. Aí olha só, aqui para vocês verem, isso aqui é o caso dos preços da Amazon. Se você tem a opção de fazer uma instância, comprar uma instância reservada por ano, você fecha o valor de $78,84. Ou então você vai usar uma instância sob demanda, aí vai pagar 0,013 centavos. Isso que eu coloquei só por comparação. Você não tem a opção de usar nenhuma dessas duas aqui do meio. Apenas essa e essa. Aí você for fazer aqui as contas rápidas, você descobre o seguinte. Se eu for utilizar uma instância sob demanda um ano inteiro, não compensa. Compensa até o momento em que eu estiver utilizando menos de 70% do ano. Você pode fazer essa conta aqui só olhando para aqui errado. Em 70% do ano, se eu utilizar uma instância sob demanda, vai valer, por exemplo, 8 meses. 8 meses é alguma coisa. Passou de 8 meses, não compensa. Era melhor estar utilizando uma reservada. Por dois fatores. Primeiro é porque demora para a instância dessa levantar, o que pode trazer prejuízo para o serviço. E outro, vai ser mais caro mesmo. Para que eu vou me preocupar com um algoritmo de ficar escalonando mais? Aqui, para trabalhar com isso, eu vou mostrar aqui um ambiente normal de utilização de autoscaling. No caso aqui focado para conversão de vídeo. Como é que funciona em um ambiente padrão? Você tem a carga vindo da internet. Essa carga ela pode variar. Vai enviar para algum endereço e ele diz para onde é que vai converter. Manda para cá, ele diz para cá. Quando isso aqui atinge o limite, quando esse conversor atinge o limite, esse elemento vem aqui, que é o front-end, vai dizer, olha, está na hora de criar aqui uma instância sob demanda. Ele vai utilizar alguma API, no caso da EC2, essa EC2 aqui que foi utilizada no trabalho, por dois motivos você encontra ela na Amazon, e quase tudo que é nuvem privada você vai ter essa mesma API. Aí faz um pedido de criação, ela vai instanciar uma nova VM e vai destruir. Isso aqui é o funcionamento básico de qualquer sistema de autoscaling, tanto privado quanto público. E é nele que meu trabalho se baseia. Sabendo que se eu alterar essa carga minha aqui, muito provavelmente, talvez eu tenha mais instâncias dessas aqui. Talvez compense deixar duas sob demanda. Compense alterar o tipo, utilizar uma VM grande em vez de uma VM pequena. Tudo isso vai alterar dependendo da mudança dessa carga. Dependendo também da capacidade desse aqui de codificar, dependendo do meu SLA, dependendo de quanto tempo eu distancio ou de é um monte de fator. A ideia é um modelo que me ajuda a escolher a melhor forma possível, dentro pelo menos uma boa, né? Boa o suficiente, dentro daqueles meus valores. Basicamente eu vou responder essas perguntas aqui. Qual o custo previsto para uma alteração de demanda? Eu tenho minha demanda, eu vou ficar alterando ela, eu vou descobrir quanto é que eu vou gastar dependendo daquele meu serviço inicialmente contratado. Por exemplo, uma instância sob demanda e todo o resto, uma instância reservada e todo o resto sob demanda. Quanto é que eu iria gastar? São necessárias para mim. Aí, quantas delas eu vou utilizar sob demanda e quantas elásticas eu vou utilizar para ter o melhor custo para uma determinada atividade esperada.
faz os thresholds. Quando é que eu vou escalar uma nova máquina e quando é que eu vou destruir? Isso é importante. Se demorar muito para distanciar, perde qualidade do serviço, o produto vai descer. Se destruir muito depois do que a necessidade, você vai estar alocando recursos de forma inútil. E que tipo de VM? Por exemplo, se eu colocar outra VM ali, vai mudar completamente todas as métricas. Se eu estou utilizando, fiz meus cálculos para uma VM média, se eu estou utilizando uma VM com mais processadores, vai mudar tudo. Então, a ideia é, e aí, qual seria uma boa opção? Seria oferecer um modelo. Para ajudar aqui a entender mais ou menos como é que funciona em termos de código, isso aqui é bem ilustrativo. Diagrama de sequência vai dizer para vocês como é que funciona a coisa. Esse sistema aqui, eu implementei ele, mas ele não tem nenhuma novidade que você não encontre em nenhum outro paper e que você também não possa fazer isso na Amazon, pelos próprios mecanismos existentes nele. Aqui é simplesmente pela flexibilidade que eu tenho para sair adotando qualquer mecanismo que eu encontre, por isso que eu resolvi implementar. Chega um pedido de serviço no front-end, se por acaso existir um servidor que tenha a capacidade de converter, pronto, vai mandar esse conversor para lá como resultado, retorna o resultado para o cliente que pediu, ou seja, dizendo para onde é que ele vai mandar, qual conversor que de fato ele vai mandar, ele manda, converte o vídeo e recebe a resposta. Ali em cima está acompanhando ali aquela infraestrutura, se vocês quiserem ver quem está se comunicando com quem. Em outra situação, vem para cá, não tinha servidor disponível. Não tinha servidor disponível, entra em alguma fila, verifica se isso aqui for suficiente para disparar algum threshold, vem para cá. Se for para cá, se disparou algum threshold, isso aqui, ó, essa setinha aqui não preenchida é uma atividade assíncrona. Ele simplesmente passa, chama, cria uma nova, mas não vai dar delay para o usuário. Vai, considerando que alcançou o threshold de criação, ele vai lá, cria, retorna e vai ficar esperando aparecer um conversor. Pode ser esse ou algum outro serviço que estava ocupando a VM que terminou. Fez isso, volta o mesmo esquema, retorna o resultado para o usuário que pediu e ele vai de fato mandar a conversão do vídeo. Esse pedaço aqui pode parecer estranho, mas o cara faz isso em JavaScript normalmente. Você vai lá na hora que clica em enviar, ele vai, pega um endereço, volta, manda de volta. Quase tudo que é internet funciona assim. Aí, para testar isso aqui, como eu falei, poderia estar usando a nuvem pública para testar isso aqui, mas sai caro. Então, eu montei minha própria infraestrutura para validar os resultados do modelo que eu estou construindo. Em cima disso, olha, a gente tem um ambiente de nuvem, que eu estou utilizando um CloudStack. A gente tem um lugar que a gente vai guardar os vídeos convertidos. Estou usando aqui dois storage. E tem os elementos que de fato vão realizar processamento, que estão aqui. Tudo isso aqui ficaria na nuvem, se fosse uma nuvem pública, mas com a privada eu separei só para dar uma ideia para vocês. O sistema foi implementado usando para conversão de vídeo o FFmpeg, o CloudStack, com aplicação em Java Web. E para fazer as chamadas de criação e destruição, estou usando o EC2, até porque para tornar independente de nuvem. Não estou utilizando o CloudStack de fato, estou usando a API dele. Eu poderia estar usando qualquer outra nuvem, simplesmente só pela facilidade de implementar e utilizar. Bom, em cima disso foi construído o modelo. Fiz o modelo. Esse modelo aqui, a ideia dele é prever que eu posso ficar alterando a taxa de entrada. Esse tamanho de fila bem aqui eu posso alterar, mas de fato ele não é um elemento muito significativo, porque isso aqui em um ambiente normal tende ao infinito. Bom, não tem necessidade de você limitar, não está sendo limitado pelo recurso. Essa condição vem aqui de distribuição, depois eu falo dela. Bom, aqui é uma fila normal de serviço. Né? Chega aqui, vai para a fila, se tiver possibilidade de um servidor vir aqui, que seria aqui o servidor sob demanda que você já teria contratado, ele vem, realiza a atividade e sai. Se por acaso tiverem muitos elementos na fila, aí essa condição bem aqui pode ser disparada, onde ele vai pegar uma VM elástica bem aqui e manda ser criada por esse tempo de instanciação. Isso aqui funciona. Não tá, as condições são bem grandes, mas funciona bem. Isso aqui. Aí isso aqui é para destruir. Essa condição aqui verifica quando não tem mais serviço do que o necessário para conversão. Feito isso, você pode mudar aqui, ó, os thresholds de distanciar, threshold de destruir, step size, que é uma técnica também que você pode aumentar. Violou o threshold, o que eu faço?
Posso criar uma VM por vez ou criar mais de uma, criar duas VMs elásticas. Você pode definir isso aqui por esses websites. VM Open aqui, considerando que colocar mais trabalhos em uma VM não vai alterar os tempos de conversão de vídeo dado por esse elemento aqui, você pode alterar isso aqui. Colocando 2, ou seja, para cada VM nova que eu colocar, essa VM nova será capaz de converter até 2 vídeos. Que ou seja, o normal você coloca 5, 6, 7, 8, depende do tamanho da VM. Por exemplo, você pode descobrir que uma VM médio consegue trabalhar com 2 vídeos, uma VM grande com 8. Aí você vai definir isso aqui. Feito isso, você pode executar. Como você vê, esses tempos aqui, ó, eles estão cinza, porque de fato eles foram medidos e eles são Erlang, que é o que está aqui, ó. Para esse T2 Small aqui, para um vídeo de 4 minutos e 55 segundos, a AVI ele faz um fit para Erlang, 95% de confiança, tranquilo. Foi medido também o tempo de instanciação. Esse aqui é o tempo para instanciar uma máquina virtual. Esses tempos aqui estão em segundos. Você pode ver que ele está mais ou menos entre 20 e alguma coisa. E também entre 20 e alguma coisa para instanciar. Aí, feito essas medições, eu parti para a validação daquele modelo. Na validação, eu considerei todos esses elementos aqui estáticos. Porque se fosse ficar variando todo mundo aqui, para validar esse negócio ia ficar enorme. Eu considerei que ele tem a capacidade de usar até 3 VMs elásticas. Em um ambiente de nuvem pública, você pode botar 1000 aqui, né? Porque é o tamanho da capacidade da nuvem elástica, então quanto você consegue pagar. VM reservado, eu coloquei que ele deixou apenas uma. Threshold para instanciar 4, threshold para destruir 2. Passo para a quantidade por vez 1 e a quantidade de VM que estou trabalhando, a quantidade de conversões por VM está 1 também. Na validação, isso aqui foram os resultados dos experimentos reais. E esses aqui, por simulação, considerando Erlang. Você pode ver, faz o fit em todas. Aqui foi utilizada a conversão com taxa de chegada de 10 em 10 segundos, de 20 em 20 segundos e 35 em 35 segundos. Todos eles exponenciais. Aqui o real e por simulação. Todos eles se cruzam e são normais. Os resultados reais são normais, então dá para se ter uma ideia de que pode utilizar o T Student aqui. Então, faz um bom fit e o modelo para essa situação está funcionando bem. E também a gente verificou que se a gente trocar essas transições aqui por exponenciais, também está dentro do intervalo de confiança aqui do sistema real. Então, a gente acredita que pode sim utilizar as transições exponenciais, até porque a diferença não sai muito grande. Aparentemente faz um bom fit. E como eu tive um tempo de sobra, aí deu para fazer também achei um artigo interessante dizendo a média de vídeo do YouTube. Aí eu rodei de novo a mesma validação, estava tudo automático, só tive que colocar mais vídeo lá. Utilizei 10 vídeos de tamanhos aleatórios, com essa média, que deve ser essa média bem aqui, que a média é o tamanho médio de vídeos do YouTube. Deu que isso aqui é o tempo para ele converter, também foi um Erlang. Utilizando o mesmo tempo de distanciar, que eu não mudei o sistema, também bateu. Então, eu tenho aqui cada execução desse daqui são 100 vezes. Ele vai executar 100 vezes a conversão. Então, para cada entrada, são 100 vezes. Eu fiz isso 30 vezes. Aí, daí você tem esse monte. Esse aqui ele foi um experimento, outro experimento e outro experimento. Então tem um monte de dados, se juntar todos os dois, validou todo mundo. Significa que o modelo está condizente com a realidade. Ou seja, com isso aqui, primeiro a gente já consegue chegar a uma conclusão aqui, ó. Para um throughput aqui, ó, para esse de 10 em 10 segundos. Uso de VM elástico, ó, tá vendo? Eu utilizei 1.37 VMs elásticas nesse caso, com taxa de entrada de 10 em 10 segundos. Só fazendo análise superficial, não fiz análise mais aprofundada. O que a gente pode ver aqui? Não compensa. Seria mais interessante ter deixado duas sob demanda e vai usar a 0.37 de um elástico aqui. Esse aqui é um resultado que ele me dá. E aqui, olha, ele usou 0.33 para entrada de 20 e 25 segundos e de 35 e 35 ele praticamente não fez uso de elástico, mas utilizou para manter o serviço funcionando bem.
Já nesse outro caso, olha, o primeiro caso, entraria em 10 em 10 segundos, eu usei 0,79. Como eu falei antes, até 0,7 valia. Então, compensava ter deixado outra sob demanda aqui se eu estivesse fazendo análise do cenário que já estivesse utilizando. Então, para isso é que serve esse modelo. Dizer como você vai, pelo menos auxiliar, como você vai configurar os seus pontos de distanciação, os seus tempos de criar, os seus tempos utilizados, que vão depender do tipo de VM que você vai utilizar. Aí, falta fazer uma análise mais profunda, que é variar todos esses parâmetros. Por isso que eu perguntei para o Danilo se o Mercury fazia isso. Ou seja, dá para alterar todos esses parâmetros aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os outros dois que eu já medi. São 8 parâmetros que eu vou variar e mandar o Mercury fazer isso aí aleatoriamente e encontrar a melhor configuração para uma determinada taxa de entrada que vai ser esperada por quem está utilizando o sistema de vídeo, né? De conversão de vídeo. Isso aqui é a metodologia de avaliação. Isso aqui é para caso alguém fosse utilizar o meu modelo para fazer essa previsão de nuvem. Isso aqui não é meu estudo. É apenas para aquilo. Você vai medir os tempos de conversão para o tempo que você quer. O tempo de distanciação que ele vai decorar na nuvem, você vai utilizar. Você vai pegar os resultados disso aqui, vai fazer um fit, encontra quais são as distribuições que você vai usar, planeja os casos de uso que você quer, executa a simulação e análise, analisa o custo dos casos, o custo e resultado dos throughput. Se o resultado for satisfatório, terminou. Se não for, você repete isso aqui até encontrar resultados satisfatórios. Aí, bom, está faltando publicar esse negócio. A ideia é trabalhar com nuvem privada também, com consumo elétrico, porque eu trabalhei muito consumo de custo. Estou com o João agora, até porque os trabalhos meio que se complementam bastante. Essa nuvem também com trabalho de cor, né? Estratégia também, como eu utilizei para conversão de vídeo, eu acredito que essa estratégia aparentemente funciona bem para outros contextos também. Mas eu não tenho dados para afirmar, mas eu acredito. E, claro, uma análise bem mais profunda dos resultados, que fazer um DOE, por exemplo, desses resultados em cima do modelo, porque o modelo se prova útil. E acabou. Alguma dúvida? Eu não escutei. Tem algum quê? Não. Como é que eu faço a carga? Eu uso o VNIT. O VNIT eu coloquei daqui lá, o tempo exponencial lá. Eu tenho um scriptzinho até que eu dou um som ao ano passado aqui. Foi. Aí eu tenho um scriptzinho que você consegue gerar aleatoriamente números a partir que você quiser em cima do sistema. Eu não vou falar nada. Eu ia ficar chateado, para perguntar todo mundo. Não vou perguntar não, vou pensar. Tá bom. Não, tem um papel aí que você colocou os resultados, está misturado vírgula com ponto. Sim, porque eu coloquei do Mercury, aí o Mercury dá ponto e o outro eu fiz análise no militar. Aí copiou e joguei a vírgula em um, aí como copiei com ele, só tirei as aspas do lado. Aí ficou confuso. Eu vi agora também antes. Não para lembrar no Ele utiliza um algoritmo de aplicação para fazer a conversão. Isso, eu fiz no PEC aqui para fazer a conversão. Teve algum problema no cache, chegou a analisar se eu uso o mesmo vídeo para conversão. Para validação, eu utilizei em um foi o mesmo vídeo e em outro foram vídeos diferentes, escolhidos aleatoriamente, contando que a média fosse aquela. É porque tu disse que executou cada conversão 100 Não, vezes, em uma delas era todos o mesmo vídeo e em outras eram vídeos diferentes com aquela média. Já precisa considerar um problema de cache que possa afetar a sua média. Não. Em geral, todos os resultados, eles não tinham muito software dentro do resultado. Eu exponencial e aquele vídeo. Eu só tenho problema com os todos, que eu tenho que usar dois. Inclusive é interessante falar, viu, que isso daí é um resultado, quer dizer, pode se tornar via pesquisa para um aluno de mestrado, que foi a parte do armazenamento, ou seja, a parte da gravação do disco, né? Ou seja,
Parte de leitura em disso. O que fez maior diferença bem aqui dentro do meu problema de validação, que eu tive problema de correr nesse negócio, foi coloquei coisas. Porque se eu estiver colocando eu virar mais conhecido, não sei o que ser as máquinas. Eu estou sendo igual, está tudo errado. Está fazendo mistura. Então, eu estou com dois, eu estou com dois, não agora. Tem que fazer uma gambiarra. Você está usando. Bem, continuando, a gente vai agora para a apresentação da aluna Camila. Cadê tua mão? Peraí, viu? Só um minutinho. Eu sou carente. Você veio com linha de pé até sentar? Ninguém já. Foi lá, só conheceu lá mal agora. É pessoal. É, né? Vou fazer brincadeira com o pessoal aqui. Obrigado. Eu estou gostando da tua lado. Boa noite, né? Já são 18h12. Essa é a minha segunda apresentação no workshop. Eu sou do mestrado, estou no terceiro semestre do mestrado com o professor Paulo. Então, o nosso tema do nosso projeto, do nosso mestrado, é a avaliação de disponibilidade para dar suporte ao planejamento de infraestrutura mHealth usando Mobile Cloud. Então, a programação para a apresentação da nossa proposta é fazer uma breve contextualização da área de pesquisa, a motivação e o problema, o objetivo principal do nosso trabalho, a metodologia que está sendo utilizada, trabalhos relacionados à arquitetura, nossa baseline e o nosso primeiro experimento. A nossa pesquisa está dentro do contexto de mHealth. Então, o que vem a ser o mHealth? Nada mais é do que a utilização de recursos tecnológicos na área da computação móvel, tudo voltado para o monitoramento e acompanhamento de dados voltados para saúde, de forma a expandir o atendimento de saúde e melhorar a eficácia do atendimento de saúde do usuário-paciente. Durante a apresentação, quando eu falo assim, usuário ou paciente, é a mesma coisa que às vezes a gente fala, paciente, parece que é uma pessoa que está acamada, mas o usuário pode ser um atleta, uma pessoa comum, uma pessoa normal, enfim. Então, com o avanço da computação móvel e a adoção dos dispositivos wearables, também conhecidos como dispositivos vestíveis, vem crescendo cada vez mais o interesse tanto da área da indústria quanto da área científica, a busca de serviços e aplicações voltadas para a área de mHealth. Com esses dispositivos aqui conectados ao corpo, na ilustração dá para ver porque está muito claro, né? Aqui não era para ser uma pessoa, não dá para ver. Aqui era para ser uma pessoa, perna, braço, mão, cabeça, mas não está dando para ver. Olha, eu estou percebendo isso. Então, com esses dispositivos conectados no corpo do usuário, a gente tem diversas possibilidades de realizar um monitoramento do usuário e do paciente, possibilitando diversas formas de interesses de estudar e acrescentar um serviço para a área de saúde.
No nosso caso, a gente vai utilizar o dispositivo smartwatch, também conhecido como o relógio inteligente, que até aliás, no meu primeiro workshop a gente ainda não tinha um dispositivo, aí o professor adquiriu ele e está utilizando ali no braço dele, daqui a pouco a gente olha como é que ele está funcionando. Então, com a utilização desse relógio, ele vai capturar os dados do registrar os dados do usuário, e essas informações vão ser encaminhadas para a cloud através do dispositivo móvel, no caso o smartphone, que atualmente para ele estar funcionando, ele precisa estar pareado com o smartphone. Como eu disse no primeiro workshop, talvez até o fim do mestrado a gente já possa estar utilizando o smartwatch sem estar utilizando o smartphone, né? Pelo menos ainda no Brasil não está disponível a aquisição desse produto. Entretanto, para utilizar esses dispositivos móveis nesse contexto de mHealth, eles possuem alguns recursos limitados, tanto da parte de hardware, quanto também a questão de potência limitada da bateria. Então, nesse caso é que entra a Mobile Cloud Computing, onde todo o processo e armazenamento vai ser realizado na cloud, de forma que esses dados vão ser armazenados lá para ser acessado qualquer hora, em qualquer local, qualquer lugar, enfim. Então, para se ter uma estrutura mHealth bem estruturada, é necessário que ela possa receber essa quantidade de demanda que vai ser gerada. Então, é necessário que a gente realize um estudo, uma análise da disponibilidade. Quais são as características que podem afetar a disponibilidade de uma infraestrutura como essa? Então, um problema de disponibilidade do serviço, o que ele pode acarretar é a falta de informação que está sendo encaminhada para a cloud. Por se tratar de uma informação vital de saúde, a gente pode perder informações daquele paciente ou do usuário, como se aquele usuário não estivesse sendo monitorado ou até mesmo uma informação errada. Então, a gente vai ter um retorno errado ou uma falta de retorno. E a questão das limitações também do dispositivo, que a gente focou aqui, a questão da bateria. Então, partindo disso, a gente tem como principal questão de pesquisa o quão disponível é um serviço de mHealth utilizando o smartwatch analisado sob a perspectiva da modelagem analítica. Então, é necessário, para que a gente responda essa pergunta principal, nosso problema de pesquisa, a gente analisar quais são as características, quais são os recursos, os dispositivos que podem afetar essa disponibilidade. Então, por isso, a gente acabou gerando uma subpergunta, vamos dizer assim, para poder responder a primeira. No caso, quais os aspectos que possuem um maior impacto e disponibilidade nesse tipo de serviço. Então, em cima baseado na nossa motivação e no nosso problema, a gente tem aqui o objetivo principal, que é a proposição de modelos analíticos para avaliação de disponibilidade para prover suporte ao planejamento de infraestruturas de serviços mHealth na plataforma MCC. Então, a gente almeja ter um arcabouço de soluções de avaliação de disponibilidade para soluções mHealth, para futuras soluções mHealth que estejam utilizando os mesmos recursos que a nossa arquitetura está utilizando. Partindo do objetivo principal, a gente tem subprojetos, vamos dizer assim, subprodutos, que é elaborar modelos, para avaliação de disponibilidade, avaliar o consumo energético dos dispositivos móveis, validar o modelo da arquitetura base através de experimentos de injeção de falhas, realizar a análise de sensibilidade da arquitetura base proposta, avaliar o impacto de mecanismos de redundância da arquitetura para o aumento de disponibilidade do sistema mHealth. Então, como metodologia, ela está assim, um pouco diferente comparada à metodologia dos alunos veteranos, porque é uma metodologia mais trabalhada, mais detalhada, porque vocês já possuem um resultado mais avançado, vamos dizer assim. Então, nessa metodologia, eu modifiquei algumas nomenclaturas de acordo com as sugestões dadas por Jean no primeiro workshop, e também coloquei como as nossas metas para atingir o nosso objetivo da pesquisa, que é o entendimento de mHealth Cloud, trabalhos relacionados,
definição da arquitetura básica, modelagem da arquitetura básica. Essa parte aqui que está em verde é a parte que a gente já vem caminhando. A avaliação do consumo energético e a validação energética, quando a gente conseguiu adquirir o dispositivo, a gente acabou precisando realizar um teste da bateria do aparelho. Então, é essa fase que a gente está atualmente, que é a avaliação do consumo energético. Eu já fiz o experimento, fiz a parte da validação utilizando a mesma técnica que Verônica utilizou na tese dela, só que eu não trouxe o resultado porque eu preciso ainda ver com o Paulo, ver se ele vai aprovar o resultado antes de chegar aqui e apresentar e de repente ele diz, olha, tá errado. Então, assim, vou mostrar como é que foi feito, só não vou mostrar o resultado final da validação do consumo energético. Sendo aprovado por ele, em seguida a gente vai focar a parte da validação da arquitetura base. Validando a arquitetura base, aí a gente vai para a parte de análise dos modelos, resultados e aprofundar e criar estudos de caso. Nossos trabalhos relacionados, que foi feito no período de setembro de 2015 a dezembro de 2015, nós coletamos em torno de 50 documentos científicos. Dos 50, nós selecionamos só 11 documentos, porque esses tinham mais relação com o tema e a nossa proposta. E esses aqui, eles podem contribuir de alguma forma com o trabalho. Principalmente esses dois aqui que eu destaquei, que é o trabalho de Danilo Oliveira e Verônica Silva, que eu estou utilizando como base e apoio da pesquisa. Nossa arquitetura base. Eu posso dizer que a arquitetura base ela é dividida em 3 camadas. A gente tem um dispositivo inteligente, o smartwatch, conectado ao nosso smartphone via Bluetooth, somente na arquitetura básica a conexão é somente via Bluetooth, onde os dados do smartphone é encaminhado para a cloud, através do smartphone que é conectado com a cloud via Wi-Fi. Por fim, os terceiros, o médico, os familiares, outras pessoas podem ter acesso a essas informações através de qualquer dispositivo móvel via Wi-Fi com a cloud. Sendo que a gente está modelando essa parte aqui, que eu vou mostrar agora o modelo, certo? Só que no final a gente vai mostrar a informação indo e retornando, certo? Dá para passar aqui, passando aqui no teclado. Esse é o modelo da nossa arquitetura base. Foi modelado através de um modelo hierárquico RBD, utilizando o RBD e o CTMC. A disponibilidade da nossa arquitetura, a principal é representada aqui pelo A, onde a gente tem os blocos do smartwatch, Bluetooth, smartphone, Wi-Fi e a cloud. É importante eu frisar aqui que essa modelagem, essa arquitetura, ela é uma extensão da arquitetura da tese de Danilo Oliveira, que ele fez um estudo, né, entre a mobile cloud do smartphone e a cloud, utilizando Wi-Fi e 3G, e essa arquitetura dele foi validada também. Sendo que no nosso modelo, o smartwatch, o smartphone e a cloud, eles possuem submodelos para poder calcular suas disponibilidades. No caso do smartwatch, a gente tem aqui o B e o C, que é os dados do smartwatch, porém a bateria ela é representada pelo CTMC. No smartphone, nós temos aqui o modelo C e o F, a bateria modelada também por um CTMC, e a cloud também é modelada por um submodelo D e o G. O Bluetooth e o Wi-Fi, eles não são estendidos. Como parâmetro de entrada, para poder não ficar aquela tabela enorme com os dados, eu coloquei aqui as fontes, principais fontes de informações que a gente utilizou como parâmetro de entrada para esse modelo, que foi o trabalho de Danilo Oliveira, Rubens Matos, Jamilson Dantas e Verônica Silva. No caso do smartwatch, a gente não encontrou na literatura e nem dos fabricantes, no caso, as informações necessárias que a gente precisava como parâmetro de entrada para o modelo. Então, nesse caso, a gente precisou realizar um experimento para poder modelar a disponibilidade da bateria. Então, a gente tem aqui um modelo da arquitetura base
que é a conexão somente via Bluetooth, e também foi necessário a gente criar um modelo utilizando o Bluetooth e o Wi-Fi. Aí, para realizar esse experimento, o monitoramento e o registro, que deve ser feito coletando a data, a hora e a porcentagem da bateria de cada estágio da bateria, no caso de 100% a 0%. Quando em 100%, ao desconectar do carregador, inicia a contagem do tempo a descarregar totalmente. No caso, 100% é 100% da bateria. Então, ele vai em cada estágio, no caso, 90%, 80%, até chegar em 0%, que é a descarga completa da bateria. Quando em 0%, ao desconectar o carregador, inicia a contagem de tempo até a carga total. Então, o experimento foi necessário ser feito utilizando somente o Bluetooth e, em seguida, utilizando o Bluetooth e Wi-Fi. Para isso, no caso, a gente precisou automatizar o nosso experimento. E o cenário utilizado foi o seguinte: um aplicativo que nós desenvolvemos para monitorar o batimento cardíaco e coletar os dados da bateria, numa plataforma Android Wear, utilizando um dispositivo, um smartphone pareado com um relógio e com as informações encaminhando para a cloud. Quando essas informações elas são coletadas pelo usuário, as informações são enviadas para a cloud. Aqui eu coloquei uma imagem da tela com a porcentagem da bateria, que no caso era 53%. Aí eu tenho aqui, para não passar vergonha e deixar o batimento cardíaco aqui enquanto eu faço a apresentação, não chegar a 100, 200, eu coloquei no braço do professor. Só para mostrar que ele está contabilizando, a não ser que o professor tenha mexido lá, que ele está contabilizando o nível da bateria, está em 95%. Ele mexeu. Está rodando a aplicação. Ele ainda coletou, antes de fechar, ele coletou o último batimento, 88%, e a bateria, 95%. Oh, perdão. Foi? Foi? Tá aparecendo? 95%. E o batimento, o último batimento que foi 88, se eu não me engano. Eu botei a tela, eu vou ter que arrastar por aqui mesmo. Cadê meu mouse? Como a nossa cloud é na Amazon, ela tem um fuso horário diferente. Aí por isso que fica aparecendo um horário diferente do horário normal, certo? Por fim, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Após a coleta dessas informações, importante também frisar que o cenário que a gente escolheu, que demorou bastante até definir isso, é a questão de como a gente iria fazer, como a gente iria coletar. Então a gente definiu que seria num cenário com a leitura contínua dos sensores, que é a diferença, né? Precisa estar o sensor sempre ativo, o display sempre ativo, com brilho de 20% e enviando os dados para a cloud. Então, após a coleta e o experimento, a gente chegou a um resultado de recarga de 1 hora e 42, com uma amostra de descarga da Wi-Fi de 14,51 e Bluetooth 13,2. Mas quando a gente coloca esse valor como parâmetro de entrada na disponibilidade, a gente percebeu que a disponibilidade caiu. Então, para a gente ter uma melhor disponibilidade, a gente vai assumir que no modelo o usuário ele vai ter um dispositivo extra, caso ele chegue a descarregar completamente, e no caso do smartphone ele vai ter uma bateria extra. Já existem alguns estudos. Oi? O tempo vai ser o tempo de fazer a troca. Já existem alguns estudos, ainda não disponível no Brasil também, alguns aparelhos que você pode colocar no relógio, que é uma espécie de um case. Porque no caso do relógio a gente não pode trocar a bateria.
Então, no caso, teria que ser a troca do dispositivo. Mas já existem alguns cases que a gente coloca no relógio, como a mesma coisa que acontece com o celular. Só que ainda não está disponível para a gente poder realizar esse experimento. Então, depois que a gente coletou todos os dados necessários para parametrizar o modelo, a gente chegou ao seguinte resultado da nossa arquitetura base, com a disponibilidade de 96,76% e um downtime de 283 horas. Também a gente aproveitou e fez a avaliação de importância dos componentes para a disponibilidade, apontando aqui a Wi-Fi como primeiro e os dispositivos móveis como segundo e terceiro, a Cloud em quarto e, por último, o Bluetooth. Realizamos também análise de sensibilidade para encontrar qual é o ponto que tem mais gargalo na nossa arquitetura e assim a gente poder realizar o estudo de casos e ir variando a nossa arquitetura. Como ponto mais crítico foi o componente da Wi-Fi, o MTTR e o MTTF. Em segundo, o MTTR do smartphone, em seguida o MTTF do smartphone. Em terceiro, o smartwatch, o MTTR e o MTTF, em seguida a cloud com o MTTF e MTTR e por fim o Bluetooth. Então, com a ideia de detalhar mais a nossa análise de sensibilidade, a gente variou os componentes. Nessa apresentação, eu só coloquei os gráficos da Wi-Fi porque ia ser muito gráfico para apresentar em um slide. Então, eu optei por colocar aqui somente o gráfico do componente mais crítico. Então, a gente variando o componente, a gente observa que essa disponibilidade ela pode aumentar, como também o nosso downtime ele vai reduzir. No caso, como é o MTTF, a gente faz uma variação para baixo, que a gente quer diminuir o tempo do nosso MTTR. Então, variando, ele iniciou com 96,76%, chegando a 97,89%, com a redução de 33,76%. E o MTTF da Wi-Fi, que iniciou com a disponibilidade de 96,76%, chegando a 97,87%, com a redução de 33,8%. Então, juntando todas as informações, a gente conseguiu foi possível criar um case, criando uma redundância de conexão entre os dispositivos móveis e o smartphone e a cloud, acrescentando aqui a Wi-Fi e o 3G, o 4G entre o smartphone e a cloud. Com o modelo, a gente parametrizou e chegamos ao seguinte resultado, com a disponibilidade de 97,88% e um downtime de 185 horas. Comparado com a nossa arquitetura base, ele teve uma redução no downtime de 34,42%. Aí aqui a gente colocou um gráfico para demonstrar a diferença entre a nossa primeira arquitetura e a nossa primeira variação da arquitetura base. Por fim, foi isso. Não, ele não troca. Então, a gente vai assumir no modelo que o usuário ele vai ter um outro dispositivo reserva. Como também foi uma solução já adotada por Danilo e Verônica também na tese deles. Então, além da gente poder aumentar a disponibilidade da proposta, a gente sabe que é uma ideia que também ela é aceita cientificamente, vamos dizer assim. A gente fez um teste sem estar com o sensor 100% ligado, vamos dizer assim, ele chegou a quase 3 dias. Só que esse tempo dele sem descarregar não se aplica porque a gente precisa estar com o sensor ativo para poder coletar o registro do usuário. Então, até por isso que eu disse assim, até chegar aquele cenário que a gente vai fazendo experimento até chegar ao cenário ideal, que é o caso de um usuário sendo monitorado. Foi 1h42, se eu não me engano. 1h42. 1h42. Utilizando o Wi-Fi foi 14,51 e o Bluetooth foi 13,2. 13. Eu pensava até que a diferença ia ser bem grande. A não ser que Paulo mande repetir mais experimento para a gente ver se a diferença vai ser grande. Não, no caso, é o da bateria do smartphone. A gente utilizou o Bluetooth Wi-Fi. Eu não fiz o do experimento do...
celular para agora. Eu não fiz o experimento da bateria do relógio porque eu já tenho esses dados validados por Danilo e Verônica. Aí eu não repeti o experimento que eles já fizeram. Não é título, por enquanto é o tema. Toda reunião que eu tenho com o Paulo, a gente muda esse tema. A ideia antes era fazer um estudo de caso com a equipe de atletas, mas sempre, toda reunião que a gente vai mudando, sempre vai adaptando uma coisa ou outra. Porque assim, pelo que eu vi, isso está praticamente igual ao que eu estou fazendo, né? Então eu acho que, como o seu foco é mais wearable, acho que talvez fosse mais interessante você mudar. Acrescentar o smartwatch no título, no caso. Não pelo smartwatch, mas Ou wearable. É uma opção também. É porque como você está fazendo desempenho, a gente antes tinha, né, desempenho. Só que aí, não, vamos focar primeiro em disponibilidade. Se der tempo a gente volta. Por enquanto a gente só vai trabalhar com disponibilidade. Eu acho que isso deve ser evidenciado, porque os outros artigos que você editado, tem alguns modelos que inclusive você utiliza o mesmo modelo, a impressão que dá é que você está fazendo, que a configuração é menor. É diferente dos outros porque eles não utilizam nenhum dispositivo inteligente. Porque o smartphone, ele não é considerado, no título, no caso, na proposta, no objetivo. Ah, entendi. Entendi. Exato, Paulo. Por isso, em questão de Destacar mais. título, você olhar um abstract, negócio. No anterior, a gente tinha como no subtítulo, né? Que era a utilização do smartwatch no estudo de caso com atleta. Aí a gente sempre acaba conversando e as coisas vão mudando. É isso aí. Você vai ficar apresentando menos uma hora. Em menos de quanto? Menos uma hora. Vai ter que usar meia hora, 10 minutos. Certo. Eu só preciso de 6 minutos. Vou. Não sei se é boa tarde ou boa noite. Boa noite. É o último, né? É, sou o último. Eu quero saber o questão aí, feedback. Eu tenho uma hora de questão. Boa noite. Eu vou apresentar a ideia do meu trabalho de graduação. Eu sou aluno do professor Paulo, ele me orientou no trabalho de graduação. E aí, essa aí é a agenda. Eu vou passar aqui que eu só tenho 6 minutos. A motivação é computação em nuvem, né? A motivação é computação em nuvem, dentro de todos os benefícios da computação em nuvem. Aí a parte do always up, que é a disponibilidade do serviço, que a gente quer que esteja sempre alta. E um outro aspecto também da motivação é o SLA, que é aquele contrato que é firmado entre o cliente e o provedor do serviço. Né? O provedor do serviço, por exemplo, a Amazon, quando você está lá, você contrata uma VM, você contrata o serviço, né, do EC2 lá, você quer hospedar seu serviço, seu site, aí você quer uma disponibilidade alta, você quer ter um downtime baixo, tudo ali. Então você tem um contrato entre o cliente e o provedor do serviço onde são estabelecidas essas condições e são estabelecidas as penalidades que o provedor tem que cumprir caso, por exemplo, a disponibilidade seja abaixo de 95%. Então aí vai ter uma penalidade X, sei lá, a Amazon vai ter que pagar X. Isso fica estabelecido nesse contrato chamado de SLA, que é Service Level Agreement, contrato de nível de serviço, né? O objetivo do meu trabalho de graduação é desenvolver um framework unificado para injeção de falhas. Então, a ideia é essa, é desenvolver um framework que seja unificado para injeção de falhas. Mas, para quê? Né? Eu coloquei aqui Dependability Analysis, ou seja, eu quero focar em fazer um framework para que as pessoas façam ferramenta de injeção de falha para fazer análise de dependabilidade, estudo de dependabilidade em sistemas de computação em nuvem. Por quê? Porque assim eles querem estudar a disponibilidade, né? Para poder garantir lá a disponibilidade que está no SLA. Então, para estudar isso aí, tem que fazer os testes com estresse, com injeção de falhas, etc.
Então esse framework, ele é geral, ele é unificado no sentido de que pode ser utilizado pode ser instanciado para qualquer sistema de cloud computing baseado em Linux. E aí eu coloquei os exemplos: OpenStack, OpenNebula, CloudStack, AppScale, OpenShift, Nimbus, Eucalyptus, CloudFunder, todos esses aí que são sistemas de cloud computing, eles fazem a mesma coisa, são baseados em Linux. Então você pode pegar esse injetor de falhas e fazer um injetor de falhas para qualquer um desses. Aí, para provar que um framework funciona, eu fiz um para o Eucalyptus, certo? Que o cidadão apelidou de Vando Bomber, né? O nome do injetor de falhas. O nome do injetor de falhas, mas veja que o nome do framework é outro. Exatamente, mas é porque aí, veja, o framework é mais amplo. Aí eu fiz uma instância dele para o Eucalyptus. Aí você pode, né, botar outro nome. Então esse framework ele vai dar essa capacidade de injetar, reparar e monitorar falhas. E um outro objetivo também do framework, é prover essa maneira escalável e fácil de usar, né, para você fazer os seus estudos de dependabilidade. Porque você não é um desenvolvedor muito apto com programação, você quer fazer uma ferramenta de gestão de falha para testar ali aquele ambiente. Então, Isso é uma coisa que a gente trabalha aqui, vai certamente fazer se quiser acelerar um ponto. vai ser bem fácil para você usar. A facilidade de organizar, para dizer que uma hora ou outra está fazendo o jeito do pai. Tá fazendo jeito de falha. É para não fazer na mão, o pessoal faz script, faz coisas. Aí já usa isso aí que é pronto, é um negócio que Vai ter um produto de funcionalidade. Pronto, você só vai mudar o comando, né? No Eucalyptus, no caso, é Euca Run Instance, que é para você instanciar uma VM. Euca Terminate Instance. Aí você vai mudar para o comando que for da cloud lá, né? Que é esses comandos baseados em console, porque eu utilizo o SSH para fazer as coisas. Aí, injeção de falhas, existem técnicas implementadas em hardware e em software. O framework é para injeção de falha via software, não via hardware, né? E das técnicas de injeção de falha via software, tem as que são em tempo de compilação e tem em tempo de execução. O framework é para injetar falha em tempo de execução, porque o Eucalyptus já está rodando e eu quero injetar falha nele, depois reparar a falha, etc. Essas são as 4 mais conhecidas, né? Plataforma e tal. Eu escolhi o Eucalyptus. Estou passando bem rápido, está acabando meus 6 minutos. Aí, o Eucalyptus, eu não vou falar mais do Eucalyptus, não vai dar tempo nos 6 minutos. Mas aí tem os módulos do Eucalyptus. O controlador da cloud, o controlador do cluster, o controlador do nó. Eu botei isso aqui por quê? Porque o framework é baseado em módulos. São componentes de alto nível, onde você pode estabelecer dependência entre eles ou não. Quando você herda de uma classe, ela fica dependente da outra. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Para que eu possa instanciar uma VM no meu controlador de nó, o meu controlador da cloud tem que estar funcionando. Então, se eu injetar uma falha no meu controlador de cloud, o meu framework ele tem que ver que falhou isso aqui, então isso aqui também não funciona, então eu não posso instanciar a VM. Então, essa dependência entre componentes também está vislumbrada do framework já. Então, isso aí já fica transparente para quando o developer for implementar o injetor de falha dele. Ele só vai dizer, esse componente depende desse. Esse componente aqui falha assim, ele repara assim, entendeu? Então é bem intuitivo assim, a maneira de você usar esse framework, né? Quando você está... Tem que estar uma boa documentação, né? A documentação tem que ficar boa, né? Quando eu terminar a documentação. Aí eu vou botar no GitHub, aí vai estar bonito, né? Para que as pessoas possam... Para que a pessoa possa utilizar. Usar, né? Além da boa documentação, vai ter lá o exemplo. O exemplo que é o do Eucalyptus, que eu fiz, né? Para o trabalho, no caso. Entre os componentes. Mas o meu componente, no caso, é uma classe abstrata. Mas aí... Você define, né? Você define. Mas aí você define. É dependente ou não? De quem? Aí você... No exemplo do Eucalyptus, eu fiz essa dependência dos componentes. E aí você pode simplesmente mudar o nome da classe e botar para OpenNebula e mudar o comando. Que funciona. Se não quiser, não muda o nome da classe, não. Funciona. Pronto. Aí, o nome do framework não é Vando Bomber. É esse aí, ó. Que veja, framework de injeção de falha para estudo de dependabilidade em sistemas de computação nuvem. Pronto. Aí eu só peguei F e DEF. Não teve uma ideia melhor, eu peguei isso aí, pronto. Eu queria defender. Pronto. Aí,
Vou falar dele. É em Java. Eu utilizei padrões de desenvolvimento Java no BOF, né? Singleton, Observer e Abstract Factory. Eu usei também o Java EE, a integração, para poder exibir o monitoramento numa interface web, mas isso está desacoplado atualmente. Eu estou pensando em, assim que eu defender o TG, eu deixar isso bonitinho antes de botar no GitHub, né? Para as pessoas usarem. E eu, no meu framework, eu incorporei um outro framework, que é o Flex Code Generator, que Débora falou dele. Débora falou que ela... Isso aqui é para geração dos números aleatórios, né? Que a gente gera o tempo aleatório para fazer a injeção de falha. Aí eu usei o framework lá, né? E a biblioteca sysstat, é por isso que tem que ser baseado em Linux, porque a sysstat tem que estar instalada, ou a gente, sei lá, dá um apt-get lá para instalar, para poder fazer monitorar os processos com aqueles scripts lá, que o framework, já botei dentro do framework já para você só monitorar. Tá tudo incorporado. A referenciar o artigo. É aquele mesmo script, exatamente. Pronto. Aí você, por exemplo, você não vai se preocupar com threads, essas coisas, porque as coisas já estão tudo lá prontas. Você só vai... porque eu utilizo uma abordagem de estados, né? Tem 4 estados, né? O sistema pode estar rodando, ou ele pode estar esperando para se recuperar, ou recuperado, ou esperando para injetar falha. Então, nesse sistema de estados, a gente, da maneira que eu implementei, a pessoa que vai usar não vai precisar se preocupar com instanciar as threads e ver se a thread já morreu, se o outro já recuperou. Por exemplo, a questão da dependência entre os componentes. Controlador... uma máquina de estado. A questão é que eu injeto a falha e aí eu fico lá esperando aquele tempo, né? Quando acabou o tempo, eu vou lá e reparo. Então, e vai para o estado reparado. Então, não tem problema com thread, não tem problema com nada. Quem determina o tempo assim, você determina o mínimo, o máximo e a distribuição. Você pode... A distribuição que você quer que seja gerado o tempo aleatório, que eu coloquei aqui. Pode ser qualquer uma dessas distribuições, né? Que tem lá no Flex Code Generator. Aí você diz, não, eu quero entre 0 e 10 minutos com uma média de 5 minutos, que é a média, né, do lambda da distribuição exponencial, por exemplo, né? Aí um sublambda é 5 minutos. Aí você bota isso daí lá, né? E aí ele vai ficar gerando os tempos de falha nesses limites aí. Aí, pronto, aí de cada componente tem o start, o stop e o isalive, são os métodos obrigatórios para você implementar, que é para ver se, para startar o componente para matar ou para ver se o componente está funcionando ainda, né, está vivo. E eu não coloquei detalhes da implementação, vai ter a documentação bonitinha no GitHub, né, para o pessoal que for usar, vai ter lá. E eu não coloquei resultados porque o professor mudou o meu modelo, né, aí não está funcionando, eu vou ter que fazer um experimento de novo. O professor mudou. Tu tem interesse em usar, pronto, a gente usa. Aí eu vou ter que fazer um experimento novo para poder defender o TG, né, professor? Tô precisando defender aí. Porque o professor Rui disse que vai botar a nota lá, eu tô precisando, né? E aí? Você faz como? Eu posso defender quando eu terminar o experimento, né? Não, eu defendo você. Tá certo. Mas então... Onde é que é, Carlos? Professor, eu vou ter que instalar o Eucalipto de novo lá, tudinho. E Rui disse. Bom, não, aí ele disse o seguinte, a sua nota fica em aberta, quando você terminar, você manda um e-mail que ele marca a data da defesa. Aí tem que mandar um e-mail pro professor Eduardo. Né? Eu acho que mais umas 2 semanas aí eu termino de rodar o experimento, escrevo o resultado direitinho, Porque o resto do documento tá escrito, né? Sim, aí quem quiser usar, quando eu terminar que eu defender, né, que eu tô nessa correria, aí eu vou deixar certinho a documentação, eu vou botar no GitHub o código, porque aí todo mundo pode usar. A gente pode estar na página do grupo, né? Pode ter eu acho que é bom estar lá no GitHub e colocar um link, né? Um link, Um link pra pegar. Mas se tu quiser usar antes, eu posso pegar o código do jeito que tá e a gente só adapta. É para eucaliptos? É para eucaliptos? Então já tá pronto. Né? Você viu que tem um pessoal aí que está usando CloudStack, OpenStack, né? CloudStack, OpenStack, O Érico começou a botar o OpenStack. Fazer lá no implemento do OpenStack, Deixa eu fazer um negócio, deixa eu fazer as minhas coisas. CloudStack, OpenStack, ó. Ele está dizendo que a infraestrutura está pronta. O que falta só é a pessoa que está. É só trocar para CloudStack. Eu posso fazer isso rápido também para CloudStack e OpenStack. Se for comando via SSH.
Você pensa em fazer alguma checagem antes de mandar recuperar ou matar? Não, o Isalive ele tá sempre fazendo a checagem. Ele checa se tá vivo, né? Aí, assim, no caso, antes de injetar a falha, ele fica vendo, tá vivo, tá vivo, tá. Porque o log fica aparecendo. Porque para calcular a disponibilidade, a gente tem que ver se o cara tá vivo e se tá off. Aí depois que ele tá off, eu sei o tempo do experimento, eu sei o tempo que ele tá off, aí eu calculo o downtime. Aí depende de você, né? É. Aí é Mais ou menos, porque como o número aleatório, quando você manda gerar, ele vai ter a janela superior e inferior. É. Se botar a janela muito superior, você só. Não, mas aí a questão é a seguinte, isolar. Se não tiver, não pode recuperar. Ele não manda. Mas se o timer expirou e ele tinha que recuperar e o negócio ainda não, como é uma máquina de estado, ele não entra no if. Ele sai, ele volta e fica no loop infinito. Até o serviço subir de novo. Quando o serviço subir, pronto, agora eu posso injetar a falha. Porque ele estava morto, eu já deveria ter injetado. O timer acabou, mas ainda não é o suficiente. O if não deixa ele entrar. Aí ele sai do switch, volta no loop infinito, vai lá de novo e fica assim, ó. É uma espera ocupada. Eu não tô nem aí pra otimizar o CPU, não. Você tem um i7 aí, rapaz. Um laçozinho. Não. Tu tá ali pra injetar falha, tu vai ter uma máquina pra isso, né? Eu podia trabalhar com isso com geração de evento e tal, mas aí eu ia ter que implementar do outro lado também. Eu fiquei com preguiça por ter que ficar esperando ocupado. Mas tá funcionando. Não, é porque a gente acha que tá funcionando se prever esse crescimento, né? Não é, mas não foi por isso que eu usei máquina de estado. Porque com thread ia dar uma bronca. Aí com máquina de estado, porque é a mesma coisa, é do mesmo jeito que a gente implementa sistema embarcado em C. Eu aprendi isso com o Sérgio Cavalcante. Eu paguei a disciplina de sistema embarcado. Aí ele faz assim, né? Aí por que não fazer em Java também, né? É mais fácil do que mexer com as threads. Faz do mesmo jeito. Aí se não tiver dependência, a gente vai afetar no outro também. Vai afetar no outro também. Mas aí é em cascata. Aí eu fico vendo o cara o primeiro, né? O de cima. Quando entra na condição dele, aí vai embora, matando todo mundo. E eu testei isso para até 2 VM, né? 2 controladores de nó, 2 VM cada um controlador de cluster. Tá? Mas deve funcionar para muito também. Tá. Tem que fazer os testes, né? Sabe uma coisa que foi o direito do mundo? Só virou um MBD, só virou um caso de série, aí comparar. Ah, mas foi não, eu tava errado, você agora.